bem claro. Se você quer ter dinheiro, trabalha. Se você quer ser inteligente, estuda. Yeah. Mesmo na Idade Média, por exemplo, isso era bem muito mais claro. Quem trabalhava era tipo assim, quem se ocupava pelos ofícios técnicos eram aqueles que eram conhecidos como alguém, pessoas que de certa forma não queriam se envolver em negócios de intelectualidade e cultura e tudo mais. Então, nessa classe daqueles que seguiam o ramo intelectual e de estudo, chamavam-se os padres, aqueles que quisessem exercer algum cargo eclesiástico. Yeah. Então, hoje já não. Hoje se colocou na cabeça das pessoas, se você quer ter dinheiro, se você quer ter boa vida, estuda. E tomou-se o estudo como um instrumento de aquisição de algum meio material, o que já é uma distorção enorme no conceito que nós temos de educação. Porque educação por si só é que se educar, é sair para fora, é ver se por meio da educação você sai desse mundo fechado, né, desse mundo idiota, que é do tipo você se vê como único no mundo, para essa abertura para a realidade, para a transcendência. E isso é que faz do homem realmente diferente de todos os outros animais, que ele tem essa capacidade de não só perceber o imediato para dar uma resposta instintiva, mas de perceber até, vamos dizer, o que há para além, que é a transcendência. Eu acho que isso aqui é Angola se perde. Nós podemos resgatar isso lá na casa. Podemos colocar pouco a pouco o conceito de que, olha, se você quer enriquecer a tua alma, e que isso não é garantia de que você vai ter dinheiro, mas podes, né? Porque para ter dinheiro, olha, se você dá para ter dinheiro é fácil. Não precisa ser muito intelectual, não precisa ser intelectual para você ter dinheiro. Yeah. Por exemplo, veja só, o Escuro tem mais dinheiro do que eu. Mas o Escuro ele não consegue ler um livro sequer na vida. Ele não consegue, e não vai conseguir. Ele tem que ter pelo menos umas 100 vidas para conseguir ler um livro. Mas o que você vai dizer? Ah não, Rogério, então tá aí. Isso é prova de que ele é mais estudioso do que você? Maluco. Não. Então, ter dinheiro é uma coisa que, dependendo da atividade que você faz, quer seja ela mais estúpida ou não, você pode ter. E também, claro, se você for bom em gestão, empresarial, de abrir algum negócio teu e você for disciplinado e muito bom nisso, você pode ter dinheiro. Sem necessariamente ler um livro. Aqui ao lado tem um cota, um senhor, nosso vizinho. Foi nosso vizinho não. Pai de alguns amigos meus. Ele agora tem um empreendimento, que não vale a pena. Ele não passou nenhuma escola. Então, a coisa é simples. Estuda para ser inteligente. Trabalha para ter dinheiro. Agora, com estudo você pode ser ou não rico. Que dependendo do que você estuda, pode atrair boi de inimigo para você. Boi de pobrezas até. O padre Antonio Statilhães dizia assim: não. Como é que é? No livro dele está assim, achei. Mais ou menos nessas palavras assim: não se exemplifica ou não se ilustra o sábio numa grande mesa de banquete. Quando se quer ilustrar um sábio, nunca se ilustra ele numa mesa de banquete com boi de comidas e tudo mais, não. É sempre com uma vela, sozinho, com um livrozinho aí, com os pergaminhos e restos, aquelas imagens assim. É sempre assim, com uma roupa assim já quase meio que acabada. Então tem isso que é. Mas veja que esses é que decidem o futuro da humanidade a longo prazo. Por exemplo, você veja, até hoje vidas de pessoas estão sendo decididas pela ideias de pessoas estão sendo decididas pela vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho até hoje está a influenciar pessoas, mas ele já morreu há 1000 anos atrás. Tá vendo? Sim. Ah, é? Fácil. Não, mas também há pessoas que já têm, vamos dizer, uma sede disso.
Só não tem. Só não encontra os meus. Só não encontra a orientação certa para isso. Por exemplo, acredita em mim, aqui em Angola muita gente com sede de desenvolver o seu espírito. Porque a maior doença aqui em Angola é espiritual mesmo, tá vendo? Não é física, é mesmo espírito, é do espírito, mano. Então há pessoas que já estão a sentir isso e têm essa necessidade. Só que, claro, mas não sabem onde procurar a coisa certa para suprir essa necessidade. Por isso que você vê essas igrejas, às vezes, essas igrejas que evidenciam muito essas coisas de milagre e coisas parecidas, coisas místicas assim, tem bom de sucesso. Às vezes você veja mesmo, é por causa disso. Pessoas aqui, que tem a ideia de que alguma coisa está errada e não é fora de mim, é dentro de mim. E se for dentro de mim, cabe a mim dar um pouco de organização no meu interior. É isso que eu penso falar também naquele livro, no livro do Jordan Peterson, que, né, 12 regras para a vida. É também um pouquinho disso, é de tentar chamar a atenção. Não, pode ser vídeo acabado mesmo. São 12 regras, podemos fazer 12 vídeos, cada um deles falando de uma regra, aplicando assim ao contexto, como é que nós aqui em Angola podemos ver isso e tudo mais. Porque são muito bons. Não. Pode não ser com convidados. Acredita em mim, se muita gente conhecer, por exemplo, o trabalho de Jordan Peterson, vão ter o caminho certo. Jordan Peterson, claro, né, porque está vivo, né? Falar daqueles que estão vivos. Agora, dos que já morreram, tem muitos que você pode seguir, acompanhar os seus trabalhos. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Falei que é Santo Agostinho. Falei que você se calhar chegou a criar defesa por na conversa, porque tu disse Santo Agostinho. E sim. Eu no mundo, por exemplo, cristão, eu admiro muito como é que se despreza aqueles que tiveram uma vida pia, uma vida realmente inspiradora, para pegar muitas vezes aqueles que são corriqueiros, mas só porque são famosos. Se tem muitos views, tem muito público nas redes sociais. Porque, veja, Santo Agostinho deveria ser obrigado. Um dos maiores ensinamentos dele, por exemplo, sobre confissões, deveria ser obrigatório nas igrejas. Obrigatório. Por quê? Porque é um dos principais sacramentos da igreja. Sim, precisa todos dar pecado, você precisa saber como confessar. E o Santo Agostinho te dá essa luz. Agora, a questão é que no mundo evangélico, depois de Lutero, não se valoriza mais ninguém, tá vendo? Sim, é tipo aquela. E aí, se já me perguntaram, por exemplo, quando citava às vezes Santo Agostinho nas aulas que nós temos aí, nas aulas que eu dava aí, eu citava e as pessoas perguntavam: Santo Agostinho é católico, não? Peraí. No tempo de Santo Agostinho não existia outra igreja senão católica. Qual é você? Então, só que, claro, e quando as pessoas tomam conhecimento, era católica. Da besta. Isso é de uma pura ignorância. Ei, meu, terrível. Você perde muito. Mesmo até nas escolas teológicas. Quantas da história da igreja? Eu só dei conta mais tarde que foi como um crime intelectual, né? Passar assim, do jeito que passamos Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e outros padres da igreja, foi um crime para nós. Foi um crime contra nós. Olha, assim, é por isso que individualmente você precisa conservar um pouco de admiração por esses homens, mesmo que ninguém está a admirá-los. Porque a questão de você admirar, quando você admira alguém, e esse alguém tem um nível moral muito baixo, uma vida espiritual muito baixa, você está se propor a ter um alvo muito baixo de tua espiritualidade, tá vendo? É por isso que não pode, quem poupa esforço para elogiar
aqueles que realmente merecem elogio. Em outras palavras, ele está como que... Sim, ele corre esse risco de levar todos no mesmo nível, no mesmo patamar, enquanto que não deveria ser assim. Que você, quando sabe de alguém que tem mesmo qualidades que merecem ser realçadas, ao realçá-las, você se dá um ponto de você. É um ponto para você conseguir pelo menos chegar um pouquinho no ponto que ele chegou, no patamar que ele chegou. Agora, quando você não sabe reconhecer isso, uma das grandes características de uma pessoa madura é saber elogiar aqueles que merecem e desprezar aqueles que merecem. Você sabe, não, esse merece valor, então eu vou dar valor. Por isso é que tomar esses padres da igreja, Santo Agostinho e outros mais, mesmo contemporaneamente nós também temos, tomá-los como pessoas que você vai admirar, é na verdade uma maneira de você procurar reunir as melhores virtudes, os melhores exemplos para a tua vida. E você, vamos dizer, está a estabelecer de modo prático as diretrizes para a tua vida, de quem você quer ser. Isso, quando eu descobri isso, eu disse, não, eu não vou admirar qualquer um. Eu vou ver o trabalho que faz. Agora, se todos o desprezam, ou a maioria o desprezam e não querem, eu não, vai ser um amigo. É por isso que eu recebi esse conselho do professor Olavo. Quando você está a escrever, por exemplo, alguma coisa, eu estou a escrever, por exemplo, alguma coisa, né, algum artigo, eu imagino, se o professor Olavo tivesse a ler, o que ele diria? Se o professor Jordan Peterson tivesse a ler, o que ele diria? Se o Santo Agostinho tivesse a ler, o que ele veria da minha espiritualidade? Então, sabe, tudo isso que você coloca mentalmente te dão de alguma forma diretriz para você saber como escrever bem. Agora, se você tem, por exemplo, um Vitor Hugo Mendes, tipo, não quero saber o que ele pensava. Você está se propor a baixar, você quer escrever como ele escreveu? Nada. Atingir profundidade na escrita, na fala, requer que você admire os melhores nessa área. Todos nós precisamos de ter selecionado aqueles que vão ser para nós modelo. E quanto mais alto eles forem, melhor para nós.